Carlos Eduardo Rosa Lucion. Os acadêmicos são o André, a Ariane, a Alessandra e a Dejani. O artigo do Carlos Eduardo, ele traz a importância do processo de planejamento financeiro para a vida das empresas. O planejamento financeiro apresenta-se como uma ferramenta importante para a estratégia empresarial, permitindo que se alcance as metas estabelecidas, sem grandes riscos às finanças empresariais. E o que vem a ser o planejamento financeiro? O planejamento financeiro é um instrumento de estratégia empresarial que ajuda os executivos a tomarem decisões sobre a empresa, prevê o que acontecerá caso o planejado não ocorra, preocupa-se com a parte financeira, a política de investimento e financiamentos da empresa. O planejamento financeiro se faz necessário cada dia mais. Com os avanços tecnológicos e o acesso fácil às informações, ele visa dar a sustentação necessária para a execução de planos financeiros, das metas estabelecidas para que se tenha êxito nas ações empresariais. Ele torna-se um instrumento indispensável para a estratégia empresarial, fornecendo um referencial técnico para os executivos, devendo utilizar tais informações para direcionar as suas ações e atingir os seus objetivos imediatos ou a longo prazo. Um bom planejamento deve prever o que acontecerá caso o planejado não ocorra, frustrando as expectativas, evitando surpresas e desenvolvendo planos alternativos quando necessário. Controle financeiro. O que é o controle financeiro? Então, o controle financeiro é a análise criteriosa dos planos financeiros, através da troca de informações, visando o cumprimento de todos os planos estabelecidos, incluindo ou excluindo informações desnecessárias. Bom, vou falar sobre o planejamento financeiro a longo prazo. Que os planos financeiros de longo prazo são um modo organizado e sistemático, pelo qual vê-se a necessidade de capital ou financiamento para transformar as aspirações da empresa em realidade. O planejamento financeiro a longo prazo auxilia a ordenar as alternativas, priorizar objetivos e dar uma direção à empresa. Daí eu tenho segundo o GITMAN, os planos financeiros a longo prazo, eles são as ações planejadas, projetadas para um futuro distante, a longo prazo, acompanhado de previsão de seus reflexos financeiros. Esses planos eles tendem a cobrir um período de 2 a 10 anos, sendo comumente encontrado em planos quinquenais, que são revistos periodicamente à luz de novas informações significativas. Toda empresa possui um plano estratégico que ajuda a alcançar seus objetivos, e são os planos de produção. Esses planos são os planos de produção, marketing e outros, vistos como os planos financeiros a longo prazo. Só para complementar o longo prazo também, tem mais o plano financeiro a longo prazo, ele auxilia a ordenar as alternativas, priorizar o objetivo e dar uma direção à empresa, para se tornar suas metas e objetivos realidade. Daí, a falta do plano financeiro a longo prazo é o principal motivo de ocorrência de dificuldades e falência das empresas, pois os planos financeiros a longo prazo eles possuem a tendência de ser custeados pelos planos de curto prazo, e esses estão ligados ao planejamento estratégico da organização. Ou seja, o planejamento financeiro a longo prazo é essencial para a organização estratégica de uma empresa. Agora eu vou falar sobre o planejamento financeiro a curto prazo. Não há uma definição globalmente aceita para as finanças a curto prazo. A diferença mais significante entre finanças de curto prazo e finanças de longo prazo é a duração da série de fluxo de caixa. Mas, segundo o GITMAN também, ele dá uma definição que os
de 1 a 2 anos, acompanhado da previsão dos seus reflexos financeiros. Daí também a diferença realmente está entre a duração da série de fluxo de caixa. Daí, segundo Ross, as finanças a curto prazo afetam os ativos e passivos circulantes com efeito sobre a empresa dentro do prazo de 1 ano. As finanças a curto prazo fazem a empresa ter uma abordagem mais técnica quanto à matéria, elas têm uma abordagem mais técnica sobre o nível de caixa a ser mantido num banco para pagamento de contas, quanto de matéria-prima deve encomendar para encomendar e quanto de crédito deve ser concedido aos clientes. É mais um planejamento rápido mesmo da empresa para as suas obrigações. E, para fechar aqui, as decisões financeiras a curto prazo são mais fáceis, mas não são menos importantes que as de longo prazo. Portanto, as duas devem ter bastante cuidado, os gestores devem ter bastante cuidado na hora de realização, uma depende da outra. Boa noite, dando continuidade ao trabalho, eu vou falar agora dentro do planejamento de caixa, eu vou definir o orçamento de caixa. O orçamento de caixa é uma ferramenta do planejamento financeiro no curto prazo. É uma ferramenta muito importante e para sua preparação é necessário levar em conta os recebimentos de caixas e saídas de caixas durante um determinado período, normalmente um período de 1 ano. Segundo Gitman, o orçamento de caixa ou projeção de caixa é um demonstrativo dos fluxos de entradas e saídas projetadas de caixa da empresa, usada para estimar suas necessidades de caixa no curto prazo. Um fator importante para a preparação desse orçamento de caixa são os pagamentos efetuados na empresa no período do planejamento financeiro. E através desse planejamento de excedentes e faltas de caixa, a empresa poderá planejar investimentos no curto prazo e projetar as sobras de recursos, ao mesmo tempo também poderá obter financiamento em caso de falta de caixa. Mais uma citação de Gitman: o orçamento de caixa permite à empresa prever as necessidades de caixa da empresa a curto prazo, geralmente no período de 1 ano, subdividindo em intervalos mensais. Agora, previsão de vendas. Bem, a previsão de vendas, segundo Ross, a previsão de vendas é o principal predicado em um planejamento financeiro a curto prazo também, pois esse planejamento concentra-se nas vendas projetadas em um dado período, nos ativos e financiamentos necessários para sustentar tais vendas. Um aspecto importante para a previsão dessas vendas é o levantamento de dados coerentes, pois dessa forma a venda está diretamente ligada a uma análise detalhada dos dados do mercado. A projeção de vendas, normalmente ela é feita no prazo de 5 a 10 anos, mas na maioria das empresas utilizam-se os dados apenas dos três últimos anos, pois assim ela se torna mais coerente e realista, né? Pois o crescimento futuro está ligado com o passado mais recente do que o passado distante. A projeção de venda ela constitui uma estimativa de vendas em unidades e valores de uma empresa para um período futuro. Geralmente ela se baseia nas tendências recentes de vendas e ainda nas projeções das perspectivas econômicas do país, da região ou de um setor, ou assim por diante. Essa projeção de vendas, se ela for feita errada, as consequências para a empresa pode ocasionar, além de um despreparo para atender a demanda, e também pode ocasionar uma sobra de matéria-prima ou de maquinário, que assim gera uma retenção de ativos na forma de matéria-prima e máquinas, e além de não dar liquidez necessária e ainda embutindo no custo de oportunidade. Evidentemente que uma previsão exata não é possível,
Isso porque as vendas dependem diretamente do futuro incerto de aspectos da economia. Assim a gente encerra a previsão de vendas. Planejamento do lucro. O planejamento do lucro é centrado na elaboração de demonstrações projetadas do resultado e do balanço patrimonial. Como que isso é feito? O administrador utiliza as demonstrações financeiras do ano anterior, considerando que ela não haverá muita variação, e uma previsão de vendas para o ano seguinte. Então, dessa maneira, ele consegue chegar ao resultado do planejamento do lucro. A demonstração do resultado projetado já é trabalhada da seguinte maneira. A metodologia baseia-se que as relações entre custos e venda no próximo período serão repetidas ou próximas das do ano anterior. Assim, demonstra-se através de percentuais os custos dos produtos vendidos, as despesas operacionais e as despesas de juros relacionadas às vendas previstas. Então, o que acontece? E para cada item da linha de produção, é feito um cálculo baseado na matéria-prima e que é investida nesse produto. O balanço patrimonial projetado. Esse balanço tem como saída o financiamento externo necessário para o fechamento das contas. Como que eles fazem? A verificação se o valor do financiamento externo for positivo para o financiamento, indica que a empresa terá que levantar fundos externos, ou seja, ela vai ter que procurar capital de terceiro para poder financiar o ciclo operacional dela. Caso esse nível de financiamento externo ele seja negativo, vai significar que vai ter excesso de recurso. O excesso de recurso, a empresa vai ter que estudar de que maneira ela vai poder destinar isso. Ou ela vai fazer um investimento, ou ela vai fazer quitação de contas, e isso vai ficar a critério dela. E os demonstrativos projetados. Os demonstrativos são um recurso administrativo formado por todas as variáveis previstas ou levantadas durante todo o processo de planejamento financeiro, utilizando-se de simples técnicas ou planilhas eletrônicas para a formação dos demonstrativos projetados. Então, o que acontece? O gestor, de maneira para ele alcançar o resultado que ele precisa, por assim dizer, como o planejamento financeiro, a empresa na realidade busca utilizar os recursos dela de maneira a garantir o financiamento e se manter ativa, por assim